Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Douglas Granger, sou professor de Direito Civil, um dos maravilhosos professores que tem aqui, que vocês terão aula no decorrer do curso. Teremos aqui uma diversidade de aulas, tudo focado para a sua aprovação, o exame da ordem. Temos aqui, comigo vocês terão aulas hoje mesmo, a gente já começa com pessoas naturais e pessoas jurídicas, falaremos de direito de personalidade e bens. No decorrer do curso, volto para conversar com vocês a respeito de direito de família, recurso de apelação, responsabilidade civil, olha, tem muita coisa, mas é aquilo, como vocês já perceberam, através do professor Rodrigo, que é um dos idealizadores aqui do curso. É um curso que foi feito de uma maneira mais prática, para te dar aquilo que realmente você precisa para passar na prova, que é a parte objetiva da coisa. Aquela parte teórica, muita teoria, isso não é o necessário para você passar no exame da ordem. Nós passamos pela mesma situação que vocês, sabemos como é essa pressão, mas da mesma forma como é essa felicidade de ter passado na primeira fase. Inclusive, eu peço licença para dar parabéns para você que está aqui no curso, você passou pela primeira fase, independente se essa seja a sua primeira, segunda fase, ou se você está na repescagem, isso não importa, lembrando que não é uma prova que vai definir você, não é, nunca, mas você está aqui, tem essa possibilidade para dar mais aquela reforçada no estudo e você com certeza vai passar, pode ter certeza, tá? Então, bom gente, antes de começar a aula, eu gostaria de falar com vocês a respeito do seguinte, vou até começar aqui da início, marcação de vade-mecum. Marcação de vade-mecum. Gente, isso aqui é o seguinte, ao longo do curso, todos os professores, eles sempre vão fazer remissões com vocês, vai falar, aqui estou falando de direito material, então você já sabe exatamente de qual a forma que você vai fazer essa marcação, Então, qual que é importante? A primeira coisa, não pintem o vade-mecum, não façam essa besteira, tá? Aqui é aquela questão de você sublinhar, é uma coisa mais tranquila, mais detalhada, tá? Não tem essa preocupação em ficar pintando, circulando, não. Isso, de certa forma, pode prejudicar vocês na hora da prova, tá? Então, por favor, vamos alinhar desde agora, desde esse início, para que vocês façam apenas essa marcação de forma bem detalhada, bem simplória, que é você sublinhar, tá? Então, toda vez que a gente for falar de competência, competência territorial, compete, a ajuizar a ação em tal lugar, tal, toda vez que for competência, vocês vão fazer o quê? A marcação em verde, tá? Por favor, em verde. E essa marcação em verde, tá? Você vai colocar com clips. A gente fala essa marcação em clips para ficar mais prático, você identificar pela cor, fica muito mais prático isso. Então, toda vez também que for falar de direito material, que é exatamente o grosso de tudo, é onde vai estar basicamente a sua fundamentação na parte de conteúdo da questão, você vai marcar em vermelho, tá? Então, faça a marcação em vermelho quando for direito material. Tá? Sempre coloco clipes na parte de cima do VAD, tá? Então, toda vez que a gente falar, aqui está toda a marcação, Então, vou até acompanhar aqui para vocês ficar um pouco mais prático. Todos esses aqui, assim como está marcado, Então, tudo isso aqui, tudo isso aqui, você vai fazer o quê? A marcação com clipes na parte de cima do vade-mecum, tá? E aí você vai marcar nessa situação. O verde, você vai marcar quando for competência. O vermelho, direito material, tá? Amarelo são as teses de defesa. Toda vez que a gente for falar, na parte de defesa de alguma peça processual, ou em alguma situação em que você precisa fazer esse tipo de defesa, você marca em amarelo. Vocês fazendo dessa forma, vocês vão perceber que quando vocês utilizarem o vade-mecum no exame da ordem, ficará muito mais prático de vocês encontrarem uma fundamentação, Porque a ideia, e até aqui vai uma dica, minha particular, que me ajudou muito,
quando vocês fizerem a prova, cada um tem a sua forma de agir, tá? Mas isso, talvez, por ter dado certo comigo, eu gostaria de passar como uma dica para vocês. É muita tensão quando você chega na prova. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é dar aquela lida. Mas o que eu indico, tá? Vai pela peça, mas não faça a peça inteira. Quando você chegar na peça, tá? Você dá aquela primeira lida. A lida, para você ver qual que é a peça, qual que é o recurso ou a ação, enfim, defesa, não importa, mas qual que é a peça, tá? Identifique essa peça. E aqui no decorrer do curso, vocês vão perceber que a forma como os professores vão, né, passar para vocês a identificação de peça, vocês vão começar a se organizar melhor. Tá? Então, no decorrer do curso, vocês vão perceber isso. Então, assim, tudo que eu estou passando agora em relação à marcação do vademecum, tenham certeza que na última semana, tá? Na última semana, a gente vai fazer o quê? Uma revisão de marcação. Então, é claro, a gente pede, como é muito conteúdo, vocês estão começando agora com a gente, então vão fazendo as marcações, façam as marcações. Isso vai ajudar vocês a manuseio do vademecum, a se adequar ao vademecum, entender como funciona, né? Essa questão dos clipes e tudo mais, da marcação. E ao final vocês vão ter uma revisão, então tudo no seu absoluto controle, tá? Bom, então, voltando aqui. Então, amarelo, tese de defesa. Toda vez que a gente for falar em recursos, vocês vão sublinhar de preto. É sublinhar, tá? Não é pintar a palavra. Gente, pelo amor de Deus, tá? Quando for tratar de execução, azul. Rosa e roxo, a gente deixa para o direito processual, tá? Então, direito processual, rosa e roxo, rosa ou roxo. Vocês escolhem a forma que querem fazer. Quando a gente falar de leis especiais e súmulas, a gente vai fazer o quê? Vocês vão colocar em grafite branco ou prata, tá? Então, branco quando se tratar de leis especiais. Além disso, vocês vão colocar o clips, né, na parte lateral do vademecum. Então, vocês já vão saber quando falar de súmula ou lei especial, que foge da questão do código em si. Então, está na parte lateral do vademecum, tá? Então, no branco, quando a gente falar de branco, são as leis especiais. Então, apenas colocar o clips onde? Na primeira página da lei. Não fica enchendo de clips também não, senão você vai se confundir. Então, coloca o primeiro clips ali na primeira página da lei, tá tudo garantido. Você já sabe que é uma lei especial. Quando se tratar de súmula, tá? Você coloca o clips na primeira página da súmula também, seja súmula vinculante, STF, STJ. Então, dessa forma, além dos clipes na lateral do VAD, né, como bem dito, dessa forma vocês vão perceber que será muito mais prático de vocês encontrarem a fundamentação de vocês no dia da prova, tá, gente? Então, inclusive eu estava dando a dica para vocês, né, retomando aqui rapidinho, quando vocês estiverem, olharam a peça, identificaram, e aí vocês já sabem como que funciona, já encontra as teses no vademecum, fala, isso aqui tem que falar de, vamos supor que é uma ação de alimentos, vão ter que falar de alimentos. Então, vocês já vão no índice remissivo, e vai encontrar alimentos, porque lá tem as palavras certinhas, né? Porém, vou dar um exemplo. Quando eu estava estudando, eu fui encontrar o recurso de apelação. Eu fui colocar lá apelação no índice remissivo para achar. Eu não achei. Então, o que eu pensei? Caramba, como assim não tem apelação? Como que eu vou identificar os artigos? Então, eu, ao invés de ir na apelação, eu fui na palavra recursos. E ali, recursos, estava recurso de apelação. Então, o que acontece? Tomem cuidado quando vocês forem identificar pelo índice remissivo, porque às vezes você vai em uma palavra, na palavra-chave, né, do que vocês querem encontrar e não encontram. Mas isso é normal, né? Cada editora tem a sua forma de elaborar esse índice remissivo, mas não se preocupem, vai estar de uma outra forma. Então estejam habituados a ter opções de palavras para procurar, para vocês encontrarem os artigos, né? Então ali você vai conseguir encontrar as súmulas, encontrar os artigos e leis especiais, isso tudo vai te garantir que o quê? Quando você identifica a peça e acha as teses, você já marca no rascunho os fundamentos, mas só os artigos. Depois disso você vai para as questões, faça a mesma coisa, leia as questões, encontra o fundamento no vademecum e deixa lá num rascunho bonitinho qual que é o artigo, sem escrever absolutamente nada. Nesse tempo, o seu organismo já deu uma acalmada, sua cabeça e sua mente já está um pouco mais, está respirando, está entrando oxigênio, você dá uma saída, vai beber uma água, volta, e quando você olhar no rascunho, já vai estar lá todos os artigos que vocês encontraram, é só vocês irem até ele e fazer a fundamentação.
Gente, tenha certeza, vocês vão ter simulado pra caramba, questões, isso tudo você pode ter certeza que com essa dica vocês vão conseguir se organizar melhor e ficarem mais calmos para a prova. Porque a minha preocupação não é só conteúdo, não é a mentalidade, é o psicológico de vocês. Porque o psicológico é o que pega, tá? Muita gente não passa, não é pro conteúdo não, a pessoa sabe, mas é o psicológico, tá? Então vamos com muita calma, todo mundo vai passar aqui, né? E vamos para a primeira aula do curso Actum preparatório para a segunda fase da OAB. Gente, pessoal, eu não vou manter muito um padrão, tá? A minha aula é a seguinte, né? Eu vou trazer aqui slides para vocês, vai ter alguma aula que eu não vou trazer slides, né? Mas algumas delas eu trarei um material em PDF para vocês ir acompanhando, como se fosse uma apostila, tá? Só que sempre dos pontos importantes. Nesse caso de pessoas naturais, pessoas jurídicas, e também quando eu for falar de direitos de personalidade e bens, que é na próxima aula, anexo a esse bloco, eu preferi trazer a parte dos artigos, né? Eu trouxe aqui uns artigos para vocês, né? E esses artigos estão no código, vocês podem acompanhar pelo slide, mas eu prefiro que vocês acompanhem pelo código, e a gente vai trabalhando em cima deles de forma bem pontual, porque esse começo da matéria é uma parte um pouco mais introdutória, tá? Vocês têm que identificar apenas o que é uma pessoa natural, né? Ou pessoa física, ou o que é uma pessoa jurídica, né? Então isso, você tem que sabendo caracterizar isso, sabendo onde está no código, fica mais prático, tá? Então essas duas primeiras aulas são umas aulas mais leves, eu tratarei de usar o artigo mesmo, mas as outras aulas a gente vai fazer uma coisa mais prática, né? Eu vou trazer umas questões para vocês, quando a gente falar de apelação, vou trazer questões, direito de família também, né? A parte de grau de parentesco que a gente vai comentar também. Então tudo no seu devido tempo. Vamos começar essa aula, a primeira do ano. Vamos lá. Gente, artigo 1º, né? Vamos primeiro falar do seguinte, conceito de pessoa natural, né? A gente fala muito, mas pessoa natural, professor, é pessoa física, eu não entendo muito bem disso, né? O que acontece? Esse primeiro livro da parte geral do Código Civil, ele trata acerca das pessoas, tá? Como sujeito de direito, entendeu? Sujeito de direito. Então ele faz o quê? Ele busca regular a vida em sociedade, inclusive com as relações que eles acompõem, entendeu? Então não é só, é um sujeito de direito que busca regular a vida em sociedade, mas com relações que a compõem. Então o que acontece? Nós temos duas espécies que integram esse ordenamento jurídico, né? Então temos a pessoa natural ou pessoa física, né? Ou seja, pessoa física é o humano, ser humano propriamente dito. E temos a pessoa jurídica, tá? Que é formada por um grupo de pessoas naturais. Então, elas estão interligadas, as questões estão interligadas, né? E a gente percebe, inclusive, no primeiro artigo, né, da lei. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, né? Toda pessoa. Então, aqui, toda pessoa, ela se refere a toda pessoa natural, tá? Então, o que acontece aqui? Se tratando das duas, cada uma dessas pessoas, seja natural, seja jurídica, ela possui direitos e deveres que são estipulados pelo ordenamento jurídico, né? A fim do quê? De se compreender e entender quais são esses direitos e deveres, né? E aí, para você fazer isso, você precisa fazer uma forma mais aprofundada. Então, vamos começar pelo direito, né? O conceito de pessoa natural ou pessoa física, né? A pessoa natural é o próprio ser humano, tá, gente? Dotado de capacidade. É aquele sujeito, né, que é provido do quê? De direitos e obrigações, né? Assim que ele tem um nascimento com a vida, assim que o ar entra no pulmão desse ser humano, então assim ele já é concebido como uma pessoa natural, uma pessoa física, tá? Então o que acontece? De acordo com o artigo 2º, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, tá? Então o que acontece aqui? A partir do nascimento com vida, e é aquele momento que né, se enche o pulmão de ar, você já tem personalidade, você já tem direitos de personalidade civil, tá, gente? Então, todo ser humano, dessa forma, recebe a denominação de pessoa natural, para ser intitulado como sujeito de direito, tá? É importante destacar o quê? Que o termo pessoa natural pode ser substituído pelo quê? Pela pessoa física. Então, toda vez que eu falar de pessoa natural, eu estou falando de pessoa física. Beleza, mas pessoa física, pessoa natural, eles têm personalidade jurídica? Gente, todas as pessoas são detentoras da chamada personalidade jurídica, tá? Ou direitos da personalidade, né?
Por quê? Porque tem a necessidade de você contrair, né? Essas pessoas contraírem direitos e deveres, né? E por conta dessa situação, devido a essa situação, elas são consideradas sujeitos de direito, né? Então, tem aquela questão das teorias, aí é uma coisa que foge um pouco da OAB, mas tem a teoria natalista, a personalidade condicional e concepcionista, né? Mas o direito brasileiro, né, ele acabou adotando a teoria da personalidade condicional, né, que está de acordo com o artigo 2º, ou seja, a personalidade civil começa com o nascimento, com a vida, tá? Então o que acontece? Na segunda parte desse artigo, quando ele fala de mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, né? Você fala o quê? Ele resguarda certos direitos ao feto também. Então, seguindo a diretriz desse artigo 2º, né, a partir do momento que teve o nascimento com vida, né, e se permitiu a entrada de ar no pulmão desse nascituro, dessa criança, a partir desse momento ela já tem personalidade jurídica. Né? Então, a constatação... mas como que faz isso? Tem aquela questão do exame que se chama da dosimasia hidrostática de Galeno, né? Toda aquela questão que abarca, inclusive, o artigo 2º, né? Fica de uma maneira mais interna nessa questão. Então, o que acontece? Quando a gente fala de nascituro, tá? De nascituro, a palavra nascituro é o quê? É aquele que virá nascer, né? Então, é o ser que ele foi gerado e formado, mas ele ainda não nasceu. Então, ele ainda não saiu, não se desprendeu do ventre materno. A partir do momento que acontece isso, ele tem direito de personalidade, tá? Então, diferente disso, quando a criança nasce morta, por exemplo, ela recebe o nome do quê? De natimorto. Então, essa é a diferença nesse sentido. Bom, já passando um pouco mais à frente, para a gente não perder aquilo que é o objetivo da OAB, como que funciona a questão da capacidade, né? Segundo o artigo 1º do Código Civil, toda pessoa é capaz de direitos na ordem civil, né? Essa capacidade, ela se refere ao quê? À aptidão que uma pessoa possui de executar e atuar plenamente a sua vida civil. Então, essa atitude que ele tem, ele é capaz, né, em pleno direito, para agir, para executar e atuar plenamente a sua vida civil, né? Então ele basicamente o quê, né? Resumindo, ele pode responder por suas ações, né? Que ele vai atuar aí na sociedade, né? Por exemplo, assinar um contrato de compra e venda, né? Enfim, esse tipo de situação. Para o nosso direito brasileiro, a capacidade jurídica plena, né? Possui capacidade jurídica plena todo indivíduo que é o quê? Maior de 18 anos, e não exerce práticas que dificultem ou impeçam sua aptidão de tomar decisões e realizar escolhas, como é o caso, por exemplo, de pessoas que possuem algum vício, né? Seja tóxico ou hábitos extremos de vício. Então, nesse sentido de capacidade, né, nós temos o quê? São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Eles são absolutamente incapazes. Os incapazes, e não absolutamente incapazes, são os relativamente capazes, né, a certos atos ou maneiras de exercer. Quais são? Os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade e os pródigos. Então, toda vez que vocês receberem uma questão dessa na prova, vocês já sabem exatamente do que se trata. Quando for falar de incapacidade, se a pessoa é capaz ou não, vocês sabem que está exatamente nesse artigo, exatamente separado, de forma a vocês perceberem quais são as pessoas capazes e as pessoas que são incapazes. Mas beleza, professor, e de certa forma, quem é incapaz, né? Quando que ele atinge a capacidade plena da situação, né? Quando que eles conseguem ser capazes para viver em sociedade e praticar os atos da vida civil? Bom, artigo 5º, parágrafo único, ele fala: cessará para os menores a incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor se o menor tiver 16 anos completos.
Pelo casamento, pelo exercício emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Então, o quê? São diretrizes, né? São diretrizes que o artigo coloca que acaba saindo da questão da incapacidade. A pessoa se torna capaz com esses requisitos que a lei dispõe, tá? Bom, quando a gente fala de capacidade, é bom a gente separar duas situações. Existe a capacidade de direito, né, ou a capacidade de gozo, né, e existe a capacidade de fato ou de exercício. A capacidade de direito é a possibilidade que a pessoa, né, tem de ser sujeito de direito, né? Ela se define como sendo o quê? Uma aptidão genérica para aquisição de direitos e deveres, né? Para aquisição de direitos e deveres, enquanto a capacidade de fato é a aptidão de exercer por si só os atos da vida civil, é capacidade de fato, tá? Então, essa é a pequena diferença entre os dois, que é muito importante quando vocês estão lendo a questão e vocês estão tentando identificar exatamente do que se trata cada situação, tá? Cada situação prática. Bom, incapacidade absoluta e relativa, né? Foi mais ou menos o que a gente estava dizendo. Existe a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa no ordenamento. A absoluta é quando o sujeito ele necessita de estar representado por uma outra pessoa que essa esteja com capacidade civil plena, tá? Aqueles que são incapazes, são incapazes absolutos, eles têm a vida, né? A sua vida gerida por um representante, né? Então, sempre que vocês ouvirem falar em incapacidade absoluta, essa pessoa ela não tem nada, ela não consegue agir, ela precisa de um representante, precisa ser representado para agir em sociedade. Enquanto a incapacidade relativa, tá? Ele é o incapaz, né, de forma relativa, ele é assistido por pessoa que também é capaz, né, de forma plena, tá? Mas ele possui um papel diferente, ele possui um papel de assegurar a regularidade de atos praticados pelo assistido. Então, a pessoa que está sendo assistida, ela ainda age, mas só vai ser validado pela pessoa que está assistindo ela, tá? Então, é uma forma de representação, querendo ou não, né? Da mesma forma da incapacidade absoluta, mas aqui tem uma certa... Só que a incapacidade absoluta tem uma certa restrição, né? Por conta de ser absoluto. Por ser relativo, a gente tem aqui uma questão um pouco mais aberta para que essa pessoa que está sendo assistida, ela consiga agir, mas só vai ser validado com o seu assistente, seu representante. Seguindo adiante, né, o artigo 6º até o artigo 9, né, vai tratar aí uma questão de extinção da pessoa natural, né, e algumas outras disposições. O que ele fala? O artigo 6º, né, ele vai tratar do seguinte: a existência da pessoa natural termina com a morte, né? Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva, né? Então, o que acontece? Tendo em vista essa aquisição da personalidade jurídica, se dá com a vida, já que ele se dá com a vida, a sua perda ela vai ocorrer com a extinção da pessoa natural, ou seja, com a morte, né? Então, o artigo 6º exatamente tem essa questão: se extingue com a morte a pessoa natural, tá? Então, constatada a morte de uma pessoa, em regra, desaparecem os seus direitos e obrigações que são de natureza personalíssima dela, tá? Os direitos de personalidade. Um aspecto importante que eu gostaria de tratar com vocês, né, nessa diretriz, até passando depois da questão do artigo 11, uma característica importante, né, desse direito personalíssimo e tudo mais, é sua irrenunciabilidade e intransmissibilidade. Porque tem essa questão do direito de personalidade que a gente vai perceber, né? Eles são irrenunciáveis, eles são intransmissíveis, é um direito personalíssimo, né? Isso quer dizer que uma pessoa, ele não pode dispor dos seus direitos de personalidade, ele não vai poder ceder a outra pessoa, tá? Ou decidir não ter mais os direitos, não existe isso,
né? O próprio artigo 11 tem essa questão que a gente vai abordar mais à frente, quando a gente tratar de direito de personalidade, né? Então, o que acontece? Por outro lado, os direitos não personalíssimos, como, por exemplo, os que são de natureza não patrimonial, dá para ser transmitido aos seus sucessores, tá? Então, pro Código Civil, né, nós temos 3 tipos de morte: a morte real, a morte simultânea ou por comoriência e a morte presumida, tá? A morte real, o que acontece? A sua prova, né, para você provar que teve a morte real, ela é feita pelo atestado de óbito ou por uma ação declaratória de morte presumida, tá? Sem a decretação de ausência dessa pessoa, né? Então, a morte real, ela vai extinguir a capacidade e vai dissolver tudo, tá? Enquanto na morte simultânea, a comoriência, enquanto a morte simultânea ou por comoriência, tá? O que acontece? É quando 2 ou mais indivíduos faleceram na mesma ocasião, na mesma situação eles faleceram, né? Só que aí o que acontece? Você não sabe quem que morreu primeiro, né? Quem faleceu primeiro. Então vai ser presumido que todos morreram no mesmo instante, simultaneamente. Somente interessa saber o quê? Qual das pessoas morreu primeiro, se for uma herdeira ou beneficiária da outra. Se não for isso, é decretado que as 2 pessoas morreram exatamente no mesmo instante, tá? Bom, pessoal, temos aqui a morte presumida. A morte presumida, né, ela pode ser com ou sem declaração de ausência, né? Essa morte presumida, então, é o quê? Você presume-se a morte nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Então, toda vez que a lei autoriza a sucessão, você presume a morte desse indivíduo, é a morte presumida, tá? Então, vai acontecer a morte presumida, tá, nas seguintes situações: quando for extremamente provável a morte de quem esteja em perigo de vida, tá? Quando a pessoa está desaparecida, tá? Desaparecida em campanha ou feita prisioneiro, não tendo sido encontrado até 2 anos após o término de guerra, tá? E aí, nesses casos de desaparecimento, a morte só será tomada no mundo jurídico se decretada por sentença judicial. Enquanto não for decretada, tá? Enquanto não for decretada, essa frustrada busca pelas pessoas, esgotada busca por essa pessoa, que igual assemelha o artigo 7, tá? O 7º fala exatamente isso: pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Exatamente esses 2 requisitos, essas 2 situações, apenas por sentença judicial, tá? Muito importante isso. No artigo 8º, né, eu já falei que foi a questão da comoriência. E aqui o artigo 9 vai falar onde serão registrados em registro público. Então, serão registrados em registro público o quê? Os nascimentos, casamentos e óbitos, emancipação, né, interdição, sentença declaratória, toda essa questão envolvendo essa parte de pessoas naturais, tá? E aqui o artigo 10º, né, mais para esse contexto, é a averbação do registro público, né? Nada que vá afetar exatamente para a prova de vocês, mas para finalizar e fechar essa questão das pessoas naturais. Quando a gente fala de pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica, ela é uma unidade de pessoas naturais e de patrimônios que visa a consecução de certos fins, tá? De certos fins. Então, ela é reconhecida pela ordem jurídica como sujeito de direito e obrigações. Então, pessoa jurídica é uma união de pessoas naturais, tá? Em outras palavras, a gente pode dizer que é o conjunto de pessoas, né? Naturais ou jurídicas, tá? Ou bens que são dotados de personalidade jurídica própria na forma da lei, como a gente vai perceber pelo seguinte, tá? Assim, essa pessoa jurídica, ela possui capacidade para a prática de atos jurídicos ou qualquer ato que não seja tido como proibido. Assim, ela vai poder realizar todos os seus atos de direito como pessoa jurídica. Bom, então o que acontece? O artigo 40 do Código Civil, ele traz um conceito, né? Então, as pessoas jurídicas de pessoas jurídicas de direito público interno se dividem em entes de administração direta: União, Estado, Distrito Federal e territórios, e municípios, autarquias, inclusive as associações públicas e as demais entidades de caráter público criadas por lei, tá? Essa análise mais conceitual, vocês vão perceber um pouco mais na questão do direito administrativo. Então, para a gente importa apenas uma classificação, apenas uma questão de você identificar o que é uma pessoa jurídica, tá? Então, pessoas jurídicas de direito público
externo. O que são pessoas jurídicas de direito público externo, tá? Temos aqui o artigo 42 do Código. São pessoas jurídicas de direito público externo, os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Ah, beleza, mas e um exemplo disso, professor? Bom, um exemplo que a gente pode, né, fornecer são as nações estrangeiras, né, a Santa Sé, os outros órgãos internacionais, ONU, etc. Isso são os exemplos de pessoas jurídicas de direito público externo. Pessoas jurídicas de direito público privado, tá? Pessoas jurídicas de direito público privado, vocês vão acompanhar no artigo 44 do Código Civil, né? São pessoas jurídicas de direito privado que as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada. Quando a gente fala de direito, né, pessoas de direito privado, nós temos duas, né? Elas são instituídas por iniciativa dos particulares. E aí eles vão se dividir em duas pessoas jurídicas de direito privado, que são as estatais e as particulares. Quando a gente fala das estatais, tomem nota disso, são aquelas cujo capital vai ter a contribuição do poder público, né? Por exemplo, as sociedades de economia mista, as empresas públicas, né? As particulares, elas são constituídas apenas com recursos particulares, não tem atuação do poder público, né? Então, a pessoa jurídica de direito privado, particular, pode revestir 6 formas diferentes para esse contexto. Fundação, associação, cooperativa, sociedade, organização religiosa, partidos políticos e empresas individuais de responsabilidade limitada, tá? Seguindo adiante, nós temos a questão do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Esse incidente, na prática, ele é muito utilizado, né? Então, toda vez que uma concessão de uma personalidade jurídica ocorre, você está argumentando sobre essa concessão, muitas vezes há determinados abusos por parte do titular daquela empresa ou dos sócios das sociedades, atingindo e ferindo direitos de terceiros. Por isso que tem aquela questão, tem que pedir, tem que realizar a desconsideração da personalidade jurídica para pegar o quê? Para pegar os sócios, né? Então, nesse caso, né, vem se admitindo, né, esse superamento da personalidade jurídica, com o fim exclusivo de exigir o patrimônio do titular da empresa ou dos sócios, né, da sociedade empresária que estavam envolvidos na administração dos negócios, né? Então, seguindo adiante, a gente tem uma questão aqui, até passei demais aqui, hein, gente? O artigo 50 do Código, que trata sobre essa entidade, né, ela põe a regra de desconsideração, que é a chamada teoria maior, né? Então, o mero esgotamento do patrimônio da sociedade não permite que o patrimônio do sócio seja atingido pela dívida, artigo 50. Então, para que ocorra essa desconsideração da personalidade jurídica, é necessário que aconteça um abuso, então um desvio de finalidade, uma confusão patrimonial. Aí sim, então 2 pontos. Para que tenha realmente essa desconsideração da personalidade jurídica nesse sentido que eu passei, tem que ter um desvio de finalidade ou uma confusão patrimonial, né? Porque o artigo 50, ele fala exatamente isso, né? Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir a requerimento da parte ou do MP, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Por isso a questão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? Bom, então para que ocorra esse incidente, né, é necessário que o juiz perceba o abuso, perceba o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, tá? Bom, em relação, só para puxar esse gancho, né, falei da teoria maior, tem a teoria menor, que é o caráter excepcional, né? Então toda vez que se perceber que foi esgotado o patrimônio da sociedade, aí sim ele já pode atacar o patrimônio dos sócios, independente de provar que teve um desvio de finalidade ou mesmo uma confusão patrimonial, tá? A pessoa jurídica, ela se extingue, tá, de 2 formas. Então, tal como pessoa natural, tá, a pessoa jurídica ela também se extingue como? Pelo encerramento da liquidação daquela PJ
e pela incorporação, fusão ou cisão com transferência de todo o patrimônio em outras sociedades. Tá? Então, lá no tópico, no capítulo de pessoas jurídicas que vocês estão acompanhando pelo código, os artigos eles falam exatamente esse conteúdo, gente. Então, façam a marcação daquela forma a vocês perceberem onde encontrar, mas basicamente vocês com esse conteúdo vocês já conseguem entrar no contexto do direito civil para utilizar isso nas outras matérias, tá? Bom, aqui eu coloquei, tá? Adiante os artigos, são exatamente os artigos que a gente tratou, e aqui a gente encerra a primeira parte dessa aula de direito de personalidade, de direito de pessoa física, ou qual que é a pessoa física, a pessoa natural, né? Pessoa jurídica, é a primeira parte. Na próxima aula, comigo ainda, vocês terão a parte 2 desse bloco, que tratará sobre direito de personalidade e bens, tá bom, pessoal? Bom, agradeço, estou muito contente por estar dando essa aula para todos vocês, espero que vocês tenham entendido e que aproveitem o curso maravilhosamente, porque com certeza ao final o que a gente quer e que a gente quer comemorar junto com vocês é única e exclusivamente a sua aprovação, tá bom? Então estudem bastante, mas com a cabeça no lugar, sem pressão, com calma, tranquilidade, que vocês já passaram, o nome de vocês já está garantido, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula, pessoal. Bons estudos e tchau!